Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso de número 26, a palavra de Deus, ela diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Verso 33 agora. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros se salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, como pregador, algo me inquieta e me incomoda muito, no qual eu me policio sempre, quando eu venho pregar. E que é a respeito de não transformar o púlpito numa mera sessão terapêutica. Porque o Evangelho, ele vai além disso. O Evangelho, ele está além de uma sessão de terapia. Ainda que a pregação, a exposição da palavra de Deus, ela carregue consigo essas prerrogativas de terapia espiritual, de trazer algo que fale a alma do ser humano para trazer cura. Contudo, entretanto e todavia, o Evangelho, ele vai muito além dessa prerrogativa. Ele vai muito além. Porque a pregação, ela não é uma mera sessão terapêutica, que no final dela eu deva me sentir melhor. E na verdade, todas as vezes que nós escutamos a pregação, todas as vezes que a palavra de Deus é exposta, todas as vezes que o Evangelho ele é pregado, na verdade ele deveria vir na contramão, e abre aspas agora para o que eu vou falar. A pregação do Evangelho, ela deveria nos fazer sentir incomodados. Fecha aspas. E o porquê disso? Porque todas as vezes que o Evangelho é pregado, todas as vezes que a palavra de Deus ela é anunciada, ela deveria gerar em nós um sentimento de inconformação, de incomodação, que nós fizéssemos uma reflexão da nossa situação diante de Deus, e então, fazendo essa reflexão, nós viéssemos a nos sentir
incomodados, porque a Bíblia diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos, separados, distantes da glória de Deus. E por que eu digo isso? Porque existem setores, existem dimensões, existem ambientes na alma do ser humano que a simples terapia não teria o poder de entrar. Existem porões escuros na alma do ser humano que somente o poder do Evangelho, somente o poder da Palavra de Deus tem a capacidade de entrar e lançar luz e trazer cura, trazer libertação, trazer restauração e, acima de tudo, trazer salvação. Somente o poder do Evangelho. Por mais apurada que seja uma técnica terapêutica, ela não seria suficiente para sanar a maior necessidade do ser humano, que é a reconciliação dele com Deus. E o texto que nós lemos, ele fala de crucificação. O texto que nós lemos, ele traz uma mensagem que não é uma mensagem muito agradável. O texto que nós lemos, a narrativa que nós lemos, ele traz uma experiência que a terapia, até mesmo pela ética profissional, não trataria desse tema e desse assunto. A cruz, ela é o tema central do cristianismo. E sem cruz não existe evangelho. Porque sem cruz não existe cura, sem cruz não existe libertação, sem cruz não existe restauração, sem cruz não existem lares transformados, sem cruz não existe vidas transformadas, sem cruz não existe céu. É simples assim. E a cruz, ela representa, ela simboliza o sofrimento universal de todo ser humano. E mais que isso, a cruz também representa não somente o sofrimento universal de todo ser humano, como ela representa também a atitude sacrificial daqueles que foram lavados no sangue de Jesus, daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. A cruz também traz esse significado, ela traz esse simbolismo consigo, ela traz essa prerrogativa também. E esse assunto, a cruz, ela é tão significativa, tão importante, tão imprescindível na pregação e na anunciação do Evangelho, que aí mesmo no capítulo 9 de Lucas, no verso de número 23, Jesus ele trata desse assunto. E ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, e então siga-me. E fazendo um desmembramento dessa frase de Jesus, nós temos alguns aspectos. E o primeiro dele está no fato de que ele diz, se alguém quiser. Porque ninguém é obrigado. Ninguém é forçado. Ninguém pode empurrar o evangelho goela abaixo de ninguém. Jesus foi muito específico, muito claro e muito preciso quando ele diz, se alguém quiser. Não é por força e nem por violência, já havia dito o profeta, mas pelo meu espírito. Ninguém é forçado. Você segue a Jesus se você quiser. Mas existe também um segundo aspecto, quando Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, então tem que vir após ele, segundo os seus conceitos, segundo os seus valores, segundo os princípios revelados e explícitos na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente seguir a Jesus pela filosofia do Franklin. Nós não podemos simplesmente seguir a Jesus pela tradição religiosa dos meus avós, dos meus pais,
da minha família, não. O convite, a sugestão, o apelo de Jesus é para que nós, se quisermos vir após Ele, nós temos que segui-lo segundo diz as Escrituras. Porque Ele mesmo disse assim, que se alguém crer nele, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas existe também um terceiro aspecto. Quando Ele diz, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar a nossa vontade, nós temos que negar os nossos conceitos, nós temos que negar as nossas axiologias, tudo aquilo que está na rota de colisão contra a vontade de Deus deve ser abandonado, rejeitado. Nós devemos desistir. Porque se quisermos seguir a Jesus e vir após Ele, nós temos que negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos é uma luta diária. Negar a nós mesmos significa abrir mão de querer ter razão sempre, porque o ser humano ele quer ter razão sempre. E se nós quisermos seguir a Jesus, nós temos que andar a segunda milha. Nós temos que muitas vezes dar a outra face. Nós temos que abrir mão de querer ganhar todas as brigas e todas as lutas. Temos que negar a nós mesmos para fazer a sua vontade. E então nós saímos da rota de colisão contra a vontade de Deus. Mas Ele continua dizendo ainda, tome a cada dia a sua cruz. Existe uma cruz particularizada para cada um de nós. E o processo de carregar essa cruz, o processo de levar essa cruz, ele é diário, não existe folga, não existe férias, não existe fim de semana. Porque é um ledo engano nós pensarmos que nós podemos carregar a cruz de segunda a sexta-feira e então colocarmos de lado a nossa cruz e fazermos o que quisermos, o que nós bem entendermos no sábado e no domingo. Carregar a cruz é uma luta diária. O processo de carregar a cruz é uma luta constante. E não existe a possibilidade de transferência, não existe a possibilidade de terceirizar a minha cruz, porque a missão daquele que quer seguir a Jesus é que leve a cada dia a sua cruz. E por mais que nós estejamos cansados de carregar essa cruz, somos nós que temos a responsabilidade de seguir a nossa peregrinação espiritual até o fim com ela no ombro. Ele disse, cada um tome a sua própria cruz. Não é a cruz do Franklin, não é a luz do Luciano, não é a cruz da Andréia, não é a cruz da Márcia, não é a cruz do David, é a minha cruz que eu tenho que colocar no ombro e completar a minha peregrinação espiritual. É a cada dia. E a narrativa do texto de Lucas, capítulo de número 23. Ela traz no protagonismo 4 personagens que têm muito a ensinar conosco, para nós. A narrativa que nós lemos em Lucas 23 fala de 4 homens que carregaram cruz. E cada um desses personagens, a resposta que eles dão, a maneira como eles carregam a cruz, a maneira como eles encaram a responsabilidade e a missão de carregar a cruz que lhes foi dada, representa um pouco de cada um de nós. Representa um pouco da experiência que nós temos na nossa jornada cristã. Representa um pouco do sofrimento, representa um pouco das tribulações, representa um pouco das dificuldades, representa um pouco de tudo aquilo que vai contra a nossa vontade. Esses 4 personagens,
eles têm muito a nos ensinar. E a atitude deles faz obrigatoriamente uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui nesta noite: como, de que forma, de que jeito, de que maneira nós temos carregado a nossa cruz? Durante 21 anos eu trabalhei com um amigo de uma igreja presbiteriana na CRUP. E sempre que dava certo de nós nos encontrarmos, e eu perguntava para aquele irmão da igreja presbiteriana, e ele sempre dizia assim, com seu sotaque carioca. Eu perguntava: como que você está, meu irmão? E ele sempre dizia assim: carregando a cruz com classe, meu irmão. E ele, todas as vezes que eu perguntava, ele respondia da mesma maneira, até que um dia ele me apareceu com outra: como que você está, meu irmão? Carregando a cruz com classe e elegância, meu irmão. E a pergunta, ou a resposta daquele irmão, me levava a uma reflexão e obrigatoriamente a fazer uma pergunta para mim mesmo: como eu estava carregando a minha cruz? Eu quero, em cima desse texto, fazer algumas considerações de como nós podemos carregar a nossa cruz. Sob a ótica desse texto, eu quero fazer algumas declarações de como nós podemos encarar a nossa missão como cristãos, como nova criatura, como nascidos de novo, a forma com que nós podemos carregar a nossa cruz. E eu começo logo pelo pior exemplo, que é o exemplo do mau ladrão. Que a tradição apócrifa não está na Bíblia, mas uma tradição histórica paralela à bíblica chamava de Gestas o mau ladrão. Porque algumas pessoas, alguns de nós, estamos carregando a cruz como Gestas. Estamos carregando a cruz que nos foi dada com um sentimento de revolta imenso na alma. Alguns de nós estamos carregando a cruz com aquele sentimento de indignação, de revolta, de braveza dentro da nossa alma, como estava Gestas. E as pessoas que assim carregam a sua cruz, sabem que merecem as consequências, mas não aceitam o fato de estarem carregando a cruz. Não aceitam a cruz que estão carregando. Geralmente essas pessoas são aquelas que frequentemente se vitimizam e que gostam de terceirizar a responsabilidade dos seus atos para outros. Esse era Gestas. Era desta maneira que Gestas, ou o mau ladrão, estava carregando a sua cruz. Com um coração revoltado, com um coração indignado, ele não aceitava aquela cruz, ele não aceitava aquela pena, ele não aceitava aquela situação. E quantos de nós estamos assim, irmãos? Estamos nos sentindo revoltados, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, mesmo exercendo um ministério, mesmo cantando no louvor, mesmo pregando, mesmo ensinando, muitas vezes nós estamos com o nosso coração sobrecarregado e cheio de ódio, de revolta e de indignação, dizendo assim para nós mesmos: eu não aceito essa cruz. Essa cruz não me pertence. Essa cruz não é minha, não é possível, Senhor, que logo eu tenho que carregar essa cruz. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Eu já estive assim um dia. Eu dizia assim para o Senhor: Deus, essa cruz não me pertence. Eu não aceito essa cruz. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito essa dificuldade. Eu não aceito as consequências daquilo que está vindo sobre a minha vida.
e eu me sentia revoltado, indignado, com o coração até mesmo às vezes cheio de ódio. E frequentemente eu me vitimizava e transferia a responsabilidade das coisas para outros. Porque aqueles que estão como o mau ladrão, que sentem revolta ao carregar a cruz, são aqueles que não conseguiram fazer uma viagem interior dentro de si mesmos e reconhecer que dependem da graça de Deus, reconhecerem que dependem do poder de Deus, reconhecer que dependem da misericórdia de Deus, reconhecer que dependem do amor de Deus, reconhecer que dependem da cruz de Jesus, reconhecer que somos miseráveis pecadores, dependentes totalmente do Senhor. São pessoas que preferem terceirizar a responsabilidade. E quando nós temos essa atitude, é como se nós tirássemos a nossa cruz do ombro, colocássemos a nossa cruz de lado e começássemos a seguir a nossa vida pela nossa própria cabeça, pelas nossas próprias decisões, pelos nossos próprios valores, pelos nossos próprios conceitos, pelos nossos próprios princípios. E então, quando nós abandonamos a nossa cruz, deixamos a nossa cruz lá atrás, nós vamos seguindo pela vida, e a cruz cada vez mais vai se distanciando. Cada vez que nós deixamos que a revolta tome conta do nosso coração, a cruz vai ficando lá atrás e nós vamos nos distanciando da missão que foi dada, particularizada para cada um de nós. E quando nós percebemos, a cruz está tão distante, irmão, a cruz está tão longe, que nós já negociamos valores, negociamos princípios, negociamos os nossos conteúdos de fé, e quando não raras vezes, nós já saímos da rota do Evangelho para nossas vidas. Só que existe um momento na nossa vida que o Espírito Santo de Deus começa a tratar conosco. E louvado seja o Senhor por essa verdade. Porque como diz um hino que nós cantamos aqui, ele deixa as 99 para ir atrás daquela que está desgarrada. E é nesse momento em que ele deixa as 99 para ir atrás daquela que está desgarrada, que o Espírito Santo de Deus, ele começa a tratar com a nossa alma, começa a tratar com o nosso interior, e a hora que Deus nos pega pelo poder do Espírito Santo de Deus, não tem mais jeito. Porque aí, meu irmão, os nossos conceitos começam a cair por terra. As nossas decisões começam a desmoronar. Aquilo que nós achávamos que estava certo, mas que estava na rota de colisão contra a vontade de Deus, começa a ruir. E o Espírito Santo de Deus começa a entrar, a curar, a libertar, a renovar, a encher novamente. E nós começamos a glorificar o nome do Senhor. Só que tem um problema em tudo isso. A cruz ficou lá atrás. E nós não podemos abandonar a cruz. Nós temos que voltar da onde nós paramos. Nós temos que fazer uma regressão, um retorno, colocar a cruz sobre o ombro novamente e começar tudo de novo de onde nós paramos. Isso é muito ruim. Porque isso significa regressão. Isso significa que nós iremos começar tudo de novo. Começar de onde nós paramos. Nós já poderíamos estar adiantados. Nós já poderíamos estar amadurecidos na experiência com Deus e com o Evangelho. Nós já poderíamos estar crescidos na experiência com Deus. Mas nós temos que voltar atrás, porque senão não tem como Deus continuar a obra nas nossas vidas.
E Ele quer nos ensinar, Ele quer tratar conosco desde onde nós paramos. Ele quer continuar a obra nas nossas vidas, lá de onde nós deixamos a nossa cruz. E talvez você entrou aqui hoje com o coração revoltado, ou quem sabe você que me assiste, está me assistindo com o coração cheio de revolta, de ódio, de indignação, abandonou a sua cruz, abandonou a sua missão, abandonou o seu chamado, abandonou aquilo que Deus tinha colocado no seu coração para realizar. E o Espírito Santo de Deus está te convidando nesta noite: volta lá atrás, pega a tua cruz, coloca no ombro, que nós iremos começar tudo de novo, porque eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te renovar, eu vou te abençoar, porque eu quero ver o teu bem. Eu já me senti muitas vezes assim, revoltado. Essa cruz não me pertence. Eu não acredito, Senhor, que o Senhor permitiu essa provação, essa tribulação, essa dificuldade, esse sofrimento na minha vida. Eu não aceito, simplesmente eu não aceito. E você está dizendo assim: essa cruz é pesada demais para mim. Essa prova é pesada demais para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o apóstolo Paulo, ele disse assim, que Deus, ele não dá uma prova maior do que nós podemos suportar, e junto com a prova, ele nos dá os recursos para que nós venhamos suportar a provação. Então, meu irmão, o que Deus quer comunicar à minha alma e à tua alma nesta noite? Fazendo uma substituição de palavras. Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que nós podemos carregar. E juntamente com a cruz, Ele nos dá os recursos para nós chegarmos no final da nossa peregrinação espiritual, em nome de Jesus, para a glória do nome dEle. É isso que o Espírito Santo está convocando eu e você, a voltar lá atrás, pegar a cruz, colocar no ombro, encarar a missão, ser como Josué, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Existe uma promessa, que nós não carregaríamos essa cruz sozinhos no mundo, porque Ele estaria para todo sempre conosco, para a glória do nome dEle. Mas existe também um segundo aspecto, uma segunda maneira de se carregar a cruz, que é a experiência do bom ladrão, que a tradição apócrifa e paralela à história bíblica chama de Dimas. Não está na Bíblia também. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não se engane, viu? Porque tanto da esquerda como da direita era ladrão. Não tem bom ladrão. Se você entende a mensagem subliminar que eu quero te dizer, louvado seja o Senhor. Não existe bom ladrão, pode ser de direita ou de esquerda, continua sendo ladrão. A maneira é como ele vai encarar a sua cruz. E alguns estão carregando a cruz como mau ladrão. Carregam a cruz conscientes das suas culpas, do seu pecado e das suas falhas. E quem carrega a cruz como carregou Dimas, o bom ladrão, carrega reconhecendo que depende da graça de Deus, que depende do amor de Deus, que depende da bondade de Deus, que depende da beneficência de Deus, que depende da infinita paciência de Deus com o ser criado à sua imagem e semelhança, porque vamos combinar,
É só Deus para ter paciência conosco. É só Deus para ter paciência com cada infantilidade que nós temos. Mas aqueles que carregam a cruz como o bom ladrão, reconhecem que são falhos, que são miseráveis, eles não se vitimizam, eles não transferem responsabilidade, eles aceitam as consequências, sabedores do que plantaram, de quem eles são diante de Deus. Esses são como gestas. E é muito bonito perceber a atitude de Dimas, melhor dizendo, do bom ladrão. É muito bonito perceber na atitude de Dimas, porque quem reconhece os seus pecados, quem reconhece as suas falhas, quem reconhece as suas limitações, faz com que a cruz se torne mais leve, se torne mais suave, se torne mais branda, se torne mais fácil de carregá-la. Porque quem carrega a cruz como Dimas ou o bom ladrão carregou, reconhecem que são miseráveis, e são aqueles que dizem assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, que dependem de Jesus, que dependem da graça e da misericórdia de Deus, são os mesmos que ouvirão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí a cruz fica mais leve, aí a cruz fica mais suave, aí a cruz fica mais fácil de reconhecer, de carregar, porque a pessoa que faz isso, ela faz uma viagem interior, se reconhece, como diz Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem carrega a cruz como o bom ladrão são aqueles que se reconhecem como miseráveis, como indignos, como impróprios, como inadequados, como não merecedores da graça de Deus. Mas são os mesmos que dão graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, que me cura. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, que me liberta. Graças a Deus por Cristo Jesus, que me renova, que me restaura, que me reabilita, que me coloca na posição de ser merecedor da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Esses escutarão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a cruz vai ficar leve. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, indignados, revoltados, sem ânimo, desmotivados. Venham a mim e tomem sobre vocês o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve, ele é suave. A cruz de vocês vai ficar mais tranquila de ser carregada. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Mas existem também aqueles que carregam a cruz, como Simão, o Cirineu. O texto que nós lemos diz que Simão Cirineu, ele vinha do campo. Estava tudo bem na vida de Simão Cirineu. Estava tudo tranquilo na vida de Simão Cirineu. As coisas na vida de Simão Cirineu iam de vento em popa. E a prova disso é que ele desce
a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele queria curtir uma festa, a festa da celebração da Páscoa. Só que de repente Simão Cirineu se vê numa situação, se vê envolvido por uma situação nem um pouco agradável, porque a PM romana, a rota que tinha sua base em Jerusalém, diz assim para Simão Cirineu: ei, você aí, ajuda ele a carregar a cruz. Talvez Simão Cirineu tivesse dito assim: não, eu só vim curtir uma festa. Só vim aqui para celebrar a festa da Páscoa. Eu só vim aqui para uma celebração. Vocês não estão entendendo. Não interessa, a partir de agora, essa cruz vai ser sua também, porque você vai ajudar a carregar essa cruz. E diz o texto então que Simão Cirineu, ele coloca a cruz do nosso Senhor sobre o seu ombro e carrega ela até onde ele deveria de carregá-la. E quem carrega a cruz como Simão Cirineu são aqueles que carregam a cruz sem saber a razão pela qual estão carregando. Porque fala a verdade. Analisa aí. Quantas vezes você já disse: Senhor, eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida. Por que é que o Senhor permitiu essa luta, essa tribulação, essa cruz na minha vida? E o Simão Cirineu estava exatamente assim. Ele havia sido forçado por uma situação, ele havia sido forçado por uma circunstância a carregar uma cruz que não era dele, a carregar um peso que não era dele, a carregar um fardo que não era dele, a carregar uma luta, uma prova que não era dele. E talvez ele se questionasse: mas por que eu? Eu só vim aqui para curtir uma festa. E é isso que acontece com a gente. E o pior sofrimento de Simão Cirineu não era nem mesmo a cruz, mas era a falta de respostas, era a ausência de respostas. Acho que o pior sofrimento na vida de Simão Cirineu era querer entender o porquê ele havia sido escolhido para carregar aquela cruz. Mas o bonito de perceber é que mesmo ele não sabendo as razões, mesmo ele não sabendo os porquês, mesmo ele não tendo respostas, ele não desiste da missão que havia sido dada a ele. Ele carrega a cruz, ele vai até o final com a cruz, ele não desiste. Quantos estão assim? Senhor, por que eu? Porque justamente eu tenho que passar por essa situação. Porque justamente sobre a minha família veio essa dificuldade. Porque justamente eu fui o escolhido para ajudar essa outra pessoa a carregar a cruz dela. Porque às vezes Deus faz isso. Nos coloca no caminho de pessoas para ajudá-las a carregar a sua própria cruz. Às vezes Deus faz isso conosco. E você está aí se questionando: Deus, por que eu nasci justamente nessa família? Deus, por que eu sou filho justamente desse pai e dessa mãe? Deus, por que o Senhor me deu esses filhos? Deus, por quê? E nós multiplicamos os porquês. Porque o que mais traz sofrimento para a alma do ser humano talvez não seja nem o sofrimento objetivo,
mas seja falta de respostas, porque dura coisa é você estar sofrendo e não saber a razão pela qual está sofrendo. Dura coisa é você olhar para o teu filho e dizer assim: Deus, mas por que justamente o meu filho tenha que ter esse problema? Deus, porque justamente eu tive que casar com fulano? Deus, porque justamente eu tive que me casar com Beltrana? Deus, por que eu nasci em Várzea Paulista? Deus, por que tanto mal sobreveio sobre a minha família? Eu não entendo, Senhor. Mas apesar de não entender, eu vou carregar a cruz para a glória do teu nome. Apesar de não saber a resposta, apesar de não saber o porquê, de não ter as minhas perguntas respondidas, eu me disponho a carregar a cruz. Apesar que ele tinha sido forçado. Mas ele poderia ter abandonado a cruz, entregue os pontos. E às vezes, irmãos, as circunstâncias, as situações fazem com que nós sejamos forçados a ajudar outro a carregar a cruz. As circunstâncias e as situações fazem com que nós sejamos forçados pela situação a ajudar outros a carregarem o fardo deles. Então, meu irmão, se Deus colocou uma pessoa especial, problemática, tribulosa, atribulada no teu caminho, não desista da tua cruz. É a cruz que Deus colocou no teu caminho para que você dê suporte, para que você suporte essa pessoa. Porque o apóstolo Paulo, ele disse assim: suportai-vos uns aos outros. E isso não significa aguentai-vos uns aos outros. Eu vou levar essa desgraça dessa cruz, essa miséria dessa cruz, já que não tem jeito. Mas não é isso. É suportai-vos. Deem suporte, auxiliem, ajudem aqueles que não têm a mesma convicção, a mesma compreensão, o mesmo amadurecimento, a mesma estatura de fé que você tem. Essa é a cruz que Deus coloca no nosso caminho. E algumas vezes representam filhos, eu não estou dizendo que sempre. Algumas vezes representam os cônjuges, eu não estou dizendo que é sempre. Às vezes são os familiares, e eu não estou dizendo que é sempre. Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho para que nós ajudemos essas pessoas a carregar a cruz. E nós não estamos entendendo o porquê. Estamos como Abacuque. Por quê, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Até quando, Senhor, gritarei violência e não salvarás? Disse o profeta Abacuque no capítulo 1. Mas aí então parece que o profeta, ele tem um lampejo, um relâmpago da graça divina, do amor divino, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. E no capítulo de número 3 ele diz os ainda. Capítulo 3, Abacuque, ele profetiza os ainda. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que nos currais não hajam vacas, e ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas. Eu não sei as respostas, eu não sei os porquês, eu não sei as razões, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não estou entendendo nada, porque Deus permitiu essa cruz no meu caminho, mas todavia, entretanto, eu exaltarei o nome do Senhor, eu vou glorificar o nome do Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação, porque se Ele me deu essa cruz, Ele vai me dar os recursos para chegar até o final para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Até quando, Senhor? Por que razão, Senhor?
Eu também não sei. São particular teu com Deus. Mas existem também aqueles que carregam a cruz, como Jesus, como nosso Senhor, por opção e sem merecer. E esses que assim o fazem, eles fazem não porque são forçados por uma situação, não porque a PM de Roma, porque a rota com base em Jerusalém coloca um fuzil na sua cabeça, ou uma lança, ou uma espada no seu pescoço. Não. Aqueles que carregam a cruz como o nosso Senhor carregou, eles fazem voluntariamente, eles escolhem carregar a cruz, eles optam por carregar a cruz, embora não mereçam carregar a cruz, que é a cruz da injustiça, a cruz da humilhação, a cruz que é do outro, mas que eu me disponho, mesmo sem merecer, eu escolho deliberadamente carregar essa cruz. Porque as pessoas que assim fazem, sabem que tem uma missão, sabem que tem um propósito, sabem que através do sacrifício deles, da disposição deles, do desprendimento deles, da atitude deles, muitos serão abençoados. E essas pessoas são obrigadas, não porque tem uma escopeta na cabeça, nem por uma lança ou uma espada no pescoço, mas eles são obrigados pela maior força que existe no mundo, que se chama amor. É por amor que essas pessoas carregam a sua cruz. Porque o amor, ele consome a alma daquele que ama. O amor, ele consome a mente, o corpo, a alma, o intelecto, a capacidade cognitiva, todo o ser daquele que ama. Porque quem ama não olha para as consequências. Quem ama não pega a calculadora para fazer as contas. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que vale a pena eu morrer pela Jéssica? Será que vale a pena eu morrer pela Alessandra? Será que vale a pena eu me sacrificar pelo Rubens? Será que vale a pena? Quem ama não faz contas. Quem ama não faz planilha. Quem ama não coloca na ponta do lápis as consequências, porque quem ama se sacrifica e vai até as últimas consequências pelo objeto do seu amor. Lembram de Jacó? Jacó vai até os seus familiares, conhece Labão, seu tio, Raquel e Lia, suas primas, e o coração de Jacó se apaixona por Raquel. Então, Labão, tio de Jacó, diz assim: eu não quero que você trabalhe para mim de graça. Qual é o teu salário? E Jacó, como havia se apaixonado por Raquel, ele diz assim: eu quero Raquel como minha esposa. E aí o Jacó diz assim: faz o seguinte, trabalhe aí 7 anos, e no final dos 7 anos, eu te dou a mão de Raquel em casamento. E aí então Jacó, ele trabalha 7 anos, e no final dos 7 anos, o tio de Jacó, que agora já não era mais tio, já iria se tornar sogro, Labão, ele arma ele passa a perna no enganador Jacó. Ele trama contra Jacó, e ao invés de dar Raquel como esposa para Jacó, ele dá Lia, que era a irmã mais velha, que era o costume das famílias. E aí Jacó então diz assim: mas espera aí, não foi isso que nós combinamos, não foi isso que nós tínhamos tratado. E o Labão, ele diz assim: se vira aí, cara, faz o seguinte, trabalha mais 7 anos, que aí eu vou te dar Raquel em casamento.
E aí Jacó trabalha mais 7 anos para o endemoniado do tio, sogro dele, o Labão. Mas o interessante, irmãos, que a Bíblia diz assim, que aqueles foram como poucos dias para Jacó. Jacó nem viu passar o tempo. Jacó nem sofreu com o tempo, porque ele amava Raquel, ele queria Raquel, a alma dele estava presa a Raquel, ele desejava muito Raquel, e por isso ele se sacrifica, por isso ele se humilha, por isso ele se esforça 14 anos para ter Raquel como esposa. E aí, só então, Raquel de fato é mulher de Jacó. Sabe por quê? Porque quem ama se sacrifica e vai até as últimas consequências. Hoje eu entendo que foi por amor que o meu pai trabalhava durante a semana inteira na CPFL, chegava à noite e fazia bico de pedreiro, de pintor na casa dos outros, à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Hoje eu entendo que foi por amor que meu pai trabalhava a semana inteira na CPFL, à noite fazendo bicos, e de final de semana ele também fazia bicos, assando carne para outros, nos bufês das empresas de bufês. Porque quem ama se sacrifica e vai até as últimas consequências, não faz conta, porque ele quer ver bem o objeto do seu amor. Foi por amor que a minha mãe, com um carrinho de Yakult, carregava 2 pirralhos, ladeira acima e ladeira abaixo, todos os dias da semana, e chegava no finalzinho da tarde, ainda dava conta do recado, ainda fazia todos os serviços de casa. Foi por amor. Foi por amor que os meus pais se sacrificavam, porque eles queriam dar uma vida melhor para a família deles. E deixa eu te dizer uma coisa, adolescente, jovem, garoto, garota que está aqui nesta noite, ou que me assiste agora por esta live, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção naquilo que eu vou te falar, porque isso é muito sério. É por amor. É por amor. É porque você é um ser amado, que o teu pai, ele pega um trem às 4 horas da manhã, vai para São Paulo num trem lotado, e só chega às 8 horas da noite, estressado, cansado, detonado, acabado. É por amor. E aí então você fica todo revoltadinho, mas meu pai não liga para mim. Adolescente, jovem, garoto, garota, ou seja lá quem for, é por amor que a tua mãe trabalha durante a semana, e ela chega no final da tarde e ainda dá conta do recado, de todos os afazeres da sua casa. Sabe por quê? Porque ela te ama e quer te dar uma vida melhor. É por amor que o teu pai e a tua mãe fazem isso. Então chegou o momento de você honrar o teu pai, de honrar a tua mãe, de valorizar o amor do teu pai, de valorizar o amor da tua mãe, de valorizar o amor daqueles que te querem bem, porque eles só estão querendo que você cresça com uma vida digna. Valorize. Valorize o amor da tua mãe, valorize o amor do teu pai, e principalmente valorize o amor de Jesus, porque foi na cruz que ele morreu por mim, foi na cruz que ele morreu por você, foi na cruz que ele disse: está consumado. A Andréia agora tem salvação, a Jaqueline agora tem salvação, o Vinícius agora tem salvação, a Isabel agora tem direito ao céu e a Nova Jerusalém, porque eu me dispus a amá-los. É por amor, porque a Bíblia diz assim, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores.
Foi por amor que Ele carregou a cruz dele, que Ele foi crucificado, que Ele foi humilhado, que Ele carregou sobre si todas as dores, todas as humilhações, todas as dificuldades, todas as afrontas, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Foi por amor, e é por amor que Ele está falando ao teu coração nesta noite. É por amor que Ele está trazendo essa mensagem na tua alma nesta noite, para que você não desista da sua cruz, para que você não desista no meio da tribulação, para que você não desista no meio da dificuldade. É hora de voltar lá atrás, pegar a cruz, colocar sobre o ombro, porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. Então carregue a tua cruz em nome de Jesus, em nome de Jesus. Carregue a tua cruz. Não é hora de desistir. Pai,